Horas e 11 minutos, a gente segue então aqui com mais informação para você. E agora, minha gente, vamos conhecer a história de um cearense que está brilhando mundo afora. Educação. Minha gente, professor Jackson Soares conquistou o prêmio Educabanca 2024, que reconhece os melhores docentes universitários da Espanha, maior prêmio na área da educação no país ibérico. E a gente vai agora então conversar com ele, que está aqui no nosso estúdio, nos contar um pouquinho mais sobre essa conquista, sobre a importância desse título. Também conhecer um pouquinho da história dele, que já estava me contando aqui, que já está há 20 anos, é isso? Há 20 anos, 20 anos, em 2004, outubro de 2004. Já vai 21, né? Esse ano de 2020. Já vai agora para 21. Bom dia, Jackson. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês. Conta um pouquinho pra gente, né? Primeiramente, o sentimento da conquista desse prêmio, que imagino que para você é um motivo de orgulho muito grande, né? Na verdade, é um reconhecimento assim. Eu acredito que eu queria ser professor desde sempre. Eu trabalhei na TIM no 2002 e dos primeiros trabalhos que eu fiz era com formação. Era no RH, então era formação. Eu digo, isso aqui interessa. E aí depois, claro, chegar nesse momento desde 2015, eu sou professor na universidade, lá na universidade, comecei em Santiago de Compostela, agora na Universidade da Corunha, sou contratado lá, é professor efetivo, né? E você receber isso, o prêmio ele é muito interessante porque você não se apresenta, você não é um concurso. Os alunos têm que te indicar. Então, realmente, que um aluno indica um professor, a gente sabe já que é porque já tem respaldo, você está muito bem respaldado, né? A gente já tem um pequeno respaldo que aluno está falando bem da gente. E depois, claro, são muitos professores, imagina, todo o país. Então, são professores e professoras excelentes. Eu digo assim, que talvez não, com certeza tem gente melhor do que eu, mas esse é meu momento, né? E deu certo que os alunos me indicassem. Em julho sai a nominação, que aí é uma lista, se não me engano, como 50 professores e professoras. E agora, no finalzinho do ano, dia 15 de dezembro, era quase um presente assim, aí eles anunciam Educabanca. Fazer um presente de Natal. Um presente de Natal antecipado, e aí sai a lista dos 10 professores premiados. E no dia 15 de março é a lista já realmente assim, quem é o número 1. Né? Número 1. E aí então também de dedo cruzado, acho que dá. Mas só o fato de você estar entre esses 10, já imagina o tamanho do orgulho, né, que você sente nesse momento. Isso aí já foi, quando saiu você já fica... Era domingo, aí de repente amanhecia, eu olhando assim, eu fui ver os e-mails, nem lembrava que era dia 15, é quando eu lhe digo, deixa eu ver direitinho se são os que não são ou são os que ganharam, né? E aí fiquei realmente, estava fazendo outras coisas, eu estava com trabalho, mas depois quando caiu a ficha, já era de noite, eu digo, eu tenho que fazer um agradecimento também em Instagram, essas coisas, né, que alunos e alunas, e a universidade também ficou muito feliz, porque na Galícia, a Universidade da Corunha é na Universidade da Galícia, no estado da Galícia, é o único professor, digamos, do estado que está lá. Então, também foi um orgulho para eles dizer, olha, nosso professor da Universidade da Corunha está aqui premiado nesse Oscar da educação ali na Espanha. Não, minha gente, é realmente uma conquista muito grande. Estava até conversando aqui com o Jackson, que é algo muito representativo para ele pessoalmente, mas imagino também que para nós cearenses, né, para a educação, o estado do Ceará, que é reconhecidamente um estado pioneiro a nível da questão de educação aqui no Brasil. E essa conquista ela também é um pouco nossa, né? A gente pode se orgulhar muito de você por isso, porque você levando o nome do Ceará pela Europa, mundo afora, é uma conquista realmente muito importante pra gente. Eu também quero conhecer um pouquinho da tua história. 20 anos lá na Espanha, como é que foi essa trajetória até chegar a esse prêmio? Como você fala, a educação é coletiva, na verdade, né? Eu tive quantos professores e quantas professoras, tem gente que marca realmente então você diz, quero ser essa pessoa, quero trabalhar dessa forma. Então, eu lembro da professora de matemática, eu tinha 12 ou 13 anos lá em Morada Nova, e ela não deixava, enquanto o aluno não tivesse o nível, digamos, não entendesse os exercícios, ela não passava. Aí ia liberando. Quem já sabe sai da sala, quem não sabe ainda continua. Eu digo, posso aplicar isso daqui. Então é uma das coisas que eu faço com meus alunos, dessa coletividade, né? E depois, como você diz, realmente eu tenho, quando dou palestras, tenho a oportunidade de realmente participar em muitos congressos, tenho muitos convites para a América Latina mesmo, falar espanhol.
Então eu sempre começo quem sou eu, na verdade, né? Você vê aqui o Jackson hoje, mas assim, tudo que foi construído lá no interior, Tauá, Morada Nova, Maracanaú, minha família no Maracanaú. Então assim... Você nasceu em Tauá ou em Morada Nova? Nasci em Fortaleza. Em Fortaleza. Daqui a gente foi em Maracanaú, a gente morou até os 8 anos, aí de lá fomos para Tauá, de Tauá para Morada Nova, e aí foi quando eu passei na escola técnica, antiga escola técnica. Hoje de FCE, né? Aham. Começou a escola técnica, foi para Cefet, acabou agora. Eu comecei um, acabei outro. E realmente assim, eu fui para a Universidade Federal do Ceará, estudando administração de empresas, e a gente sabe o nível, realmente assim, a responsabilidade que temos de carregar depois todos esses conhecimentos. Então, eu acho que eu gostava de estudar sempre, eu posso dizer assim que eu gostava de estudar, ou pelo menos era interessado então participar das aulas, das discussões. No Brasil as aulas são, pelo menos assim, não posso dizer Brasil, mas na nossa realidade cearense, as aulas são muito debatidas, os professores pedem assim, a minha experiência dessa de conversa, opinar. Então você leva tudo isso e aí chega nesse momento que você vai trabalhar, que você é professor, como eu digo, tem a oportunidade de voltar para o Brasil muitas vezes e a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo, assim, trabalhar na docência fica meio clichê, mas a gente aprende muito, os alunos são muito diferentes, então trazem muitos conhecimentos para a gente e eu sempre tento seguir melhorando, né? E com todo esse passado na Universidade Estadual, na Federal, do Ceará, no IFCE, a gente aprende muito, teve a nossa educação muito completa. Eu sempre, quando sai qualquer notícia lá, os melhores, não sei, as melhores notas no Enem, eu digo, ó o cearense aqui. Aí sai, né? Eita, aí, não sei o que tudo, ó o cearense aqui. A gente realmente tem, é o terror dos concursos, né? Chegou o ônibus do Ceará, o pessoal já tá lá. Ih, ficamos sem vaga. 50 vagas, né? Menos 50 vagas aí lá vem. Ô Jackson, fazendo um comparativo, né? Assim, você teve toda a sua formação acadêmica, boa parte dela aqui, no estado do Ceará, já está há 20 anos lá na Espanha. O que você vê, assim, de pontos positivos na comparação entre um país e o outro? O que você, por exemplo, acha que aqui poderia melhorar, pegando a sua vivência lá da Espanha? Eu, assim, no ponto de vista acadêmico, claro. Eu sei. Eu acho que a gente tem muito, na verdade nós temos aquela coisa de dizer que a gente não... o outro é melhor, o outro é melhor. Eu, por exemplo, eu fiz mestrado e doutorado pleno lá na Universidade da Corunha, mas eu vim fazer doutorado de sanduíche para estudar metodologia no Brasil. Quando a gente estava, você decidia, o que eu vou estudar? Vou fazer essa metodologia ou essa? Aí eu falando com o meu orientador, ele disse que aprender metodologia vai para o Brasil. É lá que sabe. Então, assim, a gente tem que assumir também... Nós temos Paulo Freire, a gente tem, assim, grandes referências, né? Sim. E, por um lado, isso. Depois, o que são talvez a burocracia dentro do sistema. Eu conversando, como eu disse, eu trabalho, hoje eu sou professor visitante na Federal de Pernambuco e já estive aqui com a bolsa da FUNCAP, fazendo um pós-doc na Estadual do Ceará, no mestrado de turismo. E o que a gente vê por exemplo, na Espanha, eles têm bolsas editais internas para coisas que interessam para a universidade, internacionalização. Então, eles têm interesse que os professores da universidade vá dar aula na América Latina. Então, montam um edital, transfere a verba de um lado para o outro e acaba criando pequenas bolsas, mas incentiva. Aqui, falando com os colegas, ele disse, a gente para fazer isso tem a burocracia interna, digamos, não permite estar sobrando dinheiro desse lado, a gente leva para aqui e faz. Porque em pesquisa, eu acho que a gente não deixa nada a desejar. Realmente, assim, tem grandes pesquisadoras, grandes pesquisadores, colaboro com muita gente aqui, a Associação Brasileira de Turismólogos, então, assim, tem tudo isso. Eu noto que o Brasil tem muito potencial e talvez falte um pouquinho de verba. Um pouquinho melhor de estrutura, um pouco mais de investimento, né? A gente sabe que algumas universidades ainda sofrem bastante com a questão estrutural e às vezes é o mínimo que precisaria de um pouco mais de atenção, né, dos gestores, aquele incentivo para que a gente pudesse ampliar, né, o potencial acadêmico, científico do nosso país, que a gente já tem os profissionais, pessoas muito bem formadas, mas a estrutura muitas vezes peca, né? Acho que é isso que a gente poderia avançar um pouquinho mais, né, Jackson? Até mesmo os incentivos, por exemplo,
a questão das bolsas, eu fiz mestrado e doutorado sem bolsa. Eu digo, hoje eu sou professor, então eu estou aí, digamos, nesses Oscars, mas eu fui garçom. Então, quando eu era garçom, o pessoal chegava na cafeteria e dizia que faça café, Jacques, ele é o que faz o café bem. Então, assim, sempre a gente tem que trabalhar com excelência. Eu digo, trabalhei mestrado trabalhando de garçom, doutorado eu trabalhei um pedaço, depois já fui para comércio exterior. Mas eu acredito que quem tem esse interesse nesse mundo tinha que ter oportunidade, tinha que ter uma bolsa, que não tem que ser difícil, tem que ser realmente de facilitar. Coisa que ali também acontece, e aqui a gente sabe que tem bolsas, mas poderíamos ampliar. Seria interessante que ampliasse para realmente a academia todo mundo sair ganhando, porque no fundo a gente devolve para a sociedade esse conhecimento. Com certeza. Jackson, só te parabenizar realmente por essa conquista importante, por estar representando a educação do Ceará mundo afora. E queria que você deixasse um recado final aqui para os estudantes que estão aí nos acompanhando e querem seguir o teu exemplo como professor, pode ser mundo afora ou fazendo a diferença aqui no nosso estado. Olha, eu diria então que se quer, eu digo, né, que tem que ser fácil, realmente, mas nem sempre é. Quando eu fui em 2004 eu tinha 800 euros. Cheguei na Espanha com 800 euros, 58 já gastei na primeira noite para sair de Barcelona para Santiago de Compostela. Eu disse, não tenho dinheiro para ficar nesse país. Não vai 20 dar. anos. Então mesmo sem, talvez a gente não consiga a bolsa hoje, mas mais na frente vai dar certo. Ter interesse mesmo, se interessar. As bolsas, para estudante, que saibam que notas é muito importante no momento de vai tentar um edital. Então, se pensar, estou pensando em fazer um mestrado, então já na graduação, já pensa nesse detalhe eu digo para meus alunos, se está pensando, se quer o mundo acadêmico, nota é importante. Então, pense também que seu histórico, o IRAzinho tem que estar lá em cima. E depois realmente querer. Tem muitos editais, tem edital na Europa, tem edital na América Latina, bancos oferecendo essas convocatórias para as pessoas terem essa oportunidade de ir para o exterior, mas também eu conheço muita gente que vem do interior. Ontem falando com uma colega, ela dizendo que vinha de Quixelô, ela falando, que legal, você fez isso. Eu digo, mas tu vem de Quixelô para Fortaleza sozinha, isso também já é uma luta e também já é um desafio. Então a gente tem que medir e saber que a gente pode. Acima de tudo, muito bem lembrado. Professor, parabéns, de novo, sucesso na sua carreira e qualquer outra oportunidade, retorne aqui ao Conexão Verdinha para a gente bater esse papo. Muitíssimo obrigado. Vamos ver se em março vem esse primeiro. Aí já comentarei com você. A gente vai estar celebrando aqui a sua vitória. Obrigado mais uma vez.